Bom, hoje a nossa aula será sobre simplificar radicais. Usando o material de vocês, na página 41, vocês encontrarão esse texto com esses exemplos. Vamos a eles. Então, a primeira expressão que eu tenho aqui é a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Toda vez que a raiz não tiver índice, a gente já sabe que é quadrada, por isso que a leitura já foi direta, tá? Então, existe uma primeira transformação a ser feita. Numa raiz, o produto dentro de uma raiz pode se transformar no produto de raízes. Então, enquanto aqui eu tenho a raiz quadrada de um produto, eu vou transformar no produto entre raízes quadradas. Uma transformação que vocês veem lá nas propriedades, tá? Por que essa jogada? Porque a grande intenção é ir resolvendo de forma mais objetiva possível. Então, eu tenho aqui 5 ao quadrado vezes 7 dentro de uma raiz quadrada. Eu separo isso aqui e tenho a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7. Quer dizer que essas duas situações aqui darão o mesmo resultado, tá? Mas a gente está chegando a uma simplificação. Outro passo importante é aplicar a propriedade, a primeira propriedade, que inclusive na aula passada eu citei. A propriedade onde a raiz, o índice da raiz é igual ao expoente da potência que está dentro do radical. Então, toda vez que o meu radicando, o termo que está aqui dentro do radical, for uma potência, e o expoente dela for igual ao índice da raiz, a resposta é automaticamente a base da potência. Então, é uma forma de você simplificar. Então, aqui, a raiz enésima de A elevado a N, o índice N cancela com o expoente N. Então, a minha resposta é diretamente A. Nós vamos ver alguns exemplos e a gente vai aprimorando mais isso. Mas, por exemplo, aqui, ó, é nítido que a raiz quadrada de 5 ao quadrado, quem é 5 ao quadrado? É 25. E a raiz quadrada de 25 é exatamente 5. Então, ele só simplifica a situação cancelando o índice com a potência. Mas se você tivesse resolvido aqui a potência, que é 25, e extraído a raiz de 25, você também chegaria a 5. Deixa eu liberar a entrada aqui de um pouco. Continuando. No segundo exemplo, eu tenho a raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Aqui eu tenho a raiz cúbica de um produto. Eu vou transformar no produto entre as raízes cúbicas, justamente para poder ir fazendo a opção de cancelamento caso o meu índice seja igual ao expoente de alguma dessas potências. E a gente vai observar que tem dois casos. Então, eu vou ter a raiz cúbica de 2, a raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é o segundo elemento, e a raiz cúbica de 7 ao cubo. Desculpa, falei quadrado, né? A raiz cúbica de 3 ao cubo e a raiz cúbica de 7 ao cubo. Observe que tanto o segundo quanto o terceiro produto, eu tenho índice igual ao expoente. Então, eu posso cancelar, sobrando apenas a raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Por uma questão de organização, normalmente a gente coloca o número na frente e a raiz depois, tá? Mas a ordem não influencia. Então, eu vou ter aqui 21 vezes a raiz cúbica de 2. Pessoal, só observem um detalhe. Ó. Aqui em cima eu tinha 5 vezes a raiz de 7. E aí ele simplificou a escrita como 5 raiz de 7. Aqui eu continuo tendo um produto. O fato de não ter este ponto que representa a multiplicação não quer dizer que aqui continue tendo um produto. É apenas uma forma mais simplificada. Por isso que aqui ele já foi direto para o 21 raiz cúbica de 2. Então, essa transformação é a que nós iremos usar com bastante frequência a partir de agora. Temos aqui mais alguns exemplos. Tanto que ele finaliza aqui, ó, ele finaliza aqui como uma fórmula genérica, né? Então, se um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade raiz enésima de A elevado a N ser igual a A,
esses fatores podem ser extraídos do radicando. Quando ele fala extraídos, ele está dizendo que eu posso tirar de dentro do radical. Algumas literaturas usam essa linguagem, tipo, se o índice é igual ao expoente, então aquela base sai do radical, porque é mais ou menos isso que acontece, tá bom? Então, nós temos aqui alguns exemplos, e aí a matemática, ela nos leva a um caminho. Então, se eu quero fazer um cancelamento, eu vou fazer todos os artifícios para chegar a esse cancelamento. Então, observe aqui, eu tenho 10 ao cubo, mas a raiz é quadrada. Então, o que que ele fez? Ele decompôs 10 ao cubo em 10 ao quadrado vezes 10. Por que que ele faz isso? Porque, olha, pela propriedade de potência, multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somos expoentes. E aqui 2 mais 1, que tem subtendido, né? O fato de não aparecer, eu entendo que seja 10 elevado a 1. 2 mais 1 é 3. Então, eu posso sempre fazer isso. Como lá pela transformação, a raiz de um produto pode ser o produto entre as raízes, então ele faz aqui a raiz de 10 ao quadrado, raiz quadrada de 10 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 10. Como pelo cancelamento eu posso cancelar a raiz com essa potência e fica apenas 10, então no resultado final fica 10 raiz de 10. Vamos para o próximo exemplo. A raiz cúbica de 2 elevado a 7. Então, observe que se é a raiz cúbica, eu vou transformar esse 2 elevado a 7 em potências com expoentes iguais a esse índice para que eu possa fazer o cancelamento. Então, 2 elevado a 7 é o mesmo 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2. Porque na hora que eu somar os expoentes, 3 mais 1, vai dar o 7. Aí eu uso mais uma vez a mesma transformação. A raiz cúbica do produto é o produto entre as raízes cúbicas. Então, vai ser a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 2. Nas duas primeiras raízes cúbicas, eu posso cancelar. Então, eu tenho 2 vezes 2. E resta a raiz cúbica de 2, que eu não tenho como cancelar porque não é uma potência. E não há um expoente igual ao índice. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 raiz cúbica de 2. O mesmo acontece aqui nesse terceiro exemplo. É a raiz cúbica de 2 ao... A raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 5 à quarta. Então, como é ao quadrado, ele vai transformar de forma a poder fazer cancelamentos. Então, o 2 ao cubo, ele decompôs aqui em 2 ao quadrado vezes 1, vezes 2 elevado a 1. E o 5 ao quarta, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Por que isso? Porque aqui, ó, tanto essa primeira quanto a terceira e a quarta, eu vou poder cancelar usando a base aqui, onde o índice é igual ao expoente. Então, no primeiro caso, eu vou ter 2. No segundo, vou manter a raiz de 2. No terceiro, vai ficar 5. E no quarto, vai ficar 5. Aí ele não põe nessa ordem, porque no produto não faz diferença. É só mesmo para você ir visualizando. Então, 2 vezes 5 vezes 5 vezes a raiz de 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. 50 vezes a raiz de 2. Na sequência, vocês irão ver situações onde eu aplico essas propriedades. Só que agora, nessas situações, as coisas mudam um pouquinho de figura. Eu quero agora que você simplifique a raiz de 75. E aí a potência não está exatamente aqui descrita, mas você pode chegar a ela fazendo uma decomposição. Nisso, eu vou abrir uma outra página onde eu abri essas continhas de uma forma mais ampla, tá? Pelo meio da decomposição. Deixa eu abrir aqui a pasta da turma de vocês. Vou usar aqui essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar, tá, gente? Porque como está escrita à mão, talvez a letra não fique legível. Mas agora eu acho que assim fica bom. Olha lá, o primeiro exemplo era a raiz de 75.
O primeiro passo é decompor em fatores primos. Então, eu tenho aqui, ó, 75. O menor fator primo é 2. Como é um número ímpar aqui, eu vou começar pelo 3. Porque se eu começo pelo 2, é só se ele fosse par. Mas por que eu tenho a garantia que 75 divide por 3? Se você somar os elementos e a soma dele der uma divisão por 3, então o número também será. Por exemplo, 7 com 5 dá 12, 12 divide por 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25. 25 divide por 5, que dá 5, que só se divide por 5, que dá 1. Por que eu frisei essa questão do 3? É porque você podia pensar que, mas o 75 pode dividir por 5, porque ele é múltiplo, então, mas como a gente sempre começa pelo menor fator primo, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? De verificar se não daria por 3 antes. Não é só porque terminou em 5 que eu já vou sempre dividir por 5. Eu tenho que ver a opção se ele não pode ser dividido por 3. Então, fazendo a decomposição, você chegou a essa expressão onde eu tenho um produto que envolve uma potência. Aí, aqui sim, eu vou usar toda aquela linguagem de simplificação anterior. Então, em vez da raiz de 75, nós vamos ter a raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. E aí, usando a mesma linguagem de separar as raízes, eu vou ter a raiz de 3, raiz quadrada de 3, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. O índice se cancela com o expoente e sobra apenas 5. 5 raiz de 3. O segundo exemplo, ele vai um pouquinho mais além. Ele pede aqui a raiz cúbica de 162. Então, a gente vai decompor o número 162. Como ele é um número par, eu já começo pelo 2. Então, 162 dividido por 2 é 81. 81 não é mais par, então não pode por 2. Então, vou ver se ele se divide por 3. 8 mais 1 é 9. 9 divide por 3. Então, eu tenho certeza que o 81 também divide por 3. 81 dividido por 3 é 27. Mais uma vez, eu vou conferir se ele divide por 3. 2 e 7 é 9. Também é divisível por 3. Então, 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, a gente vai observar aqui, 2 vezes 1, 2, 3, 4. 3 elevado a quarta. Então, em vez da raiz cúbica de 162, eu vou ter a raiz cúbica de 2 vezes 3 a quarta. E aí usa o mesmo mecanismo. Como eu tenho uma raiz cúbica, então a minha jogada aqui é deixar o 3 ao cubo, para eu poder cancelar. Então, na verdade, eu vou ter raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 3. E aí eu vou fazer aqui o produto entre as raízes cúbicas, eu vou ter a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3. Como o único que vai poder cancelar é o do meio, então o que vai sobrar? 3 raiz cúbica de 2 vezes 3. Observe que eu coloquei tudo dentro de uma mesma raiz, porque ele não vai ter como fazer cancelamento nenhum. Então, no final, resulta em 3 vezes a raiz cúbica de 6. Lá no livro, na página seguinte, tem um outro exemplo. Bem no comecinho da página. Eu vou ampliar para vocês. Mais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só mais um dedinho. Pronto. Aí agora ele começa a inserir a álgebra aqui com vocês. Sabendo que x e y são números reais positivos, simplifica a expressão 2/5 da raiz quadrada de 50x ao cubo, na verdade, 50x elevado a 3y. Mas acho que tem um errinho de digitação aqui no livro, porque a expressão é x ao cubo vezes y, tá? Então, desconsidere esse x elevado a 3y aqui. É x ao cubo vezes y, tá? Tem um errinho de digitação. Então, essa expressão, vou lá naquela minha página onde eu abro as continhas melhor e vou mostrar o exemplo 3 para vocês. Aqueles dois exemplos estão na página 41, tá? O 1 e o 2. Esse 3 e 4 está na página 42. O 3 é esse que eu vou apresentar agora. Depois eu volto lá para mostrar a aplicação do 4.
eu tenho 2/5 da raiz quadrada de 50 vezes x ao cubo vezes y. Então, o valor numérico que eu tenho aqui para decompor é o 50, que está dentro da raiz. Então, 50 é um número par, começa dividido por 2, que dá 25, que dá por 5, que dá 1, dividido por 5, que dá 1. Então, na verdade, eu vou ter, no lugar de 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Então, vou substituir 2/5 da raiz quadrada de 50 x ao cubo vezes y é igual a 2/5 vezes a raiz quadrada, em vez de 50, eu já coloquei aqui 2 vezes 5 ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x, vezes y. Por que eu decompus o x ao cubo? Porque a minha raiz é quadrada, então se eu puder fazer o máximo de simplificação aqui, o resultado vai ficar o mais simplificado possível também. Olha aqui de que forma ele vai desenvolvendo, tá? Então, eu tenho aqui um produto, uma raiz de um produto. Eu vou transformar aqui o produto entre as raízes. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5 ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado. As duas vão ser canceladas porque o índice é o mesmo do expoente. A raiz quadrada de x e a raiz quadrada de y. Feitos os cancelamentos aqui, eu vou ter 2/5 vezes 5 vezes x, que foram as duas raízes que foram transformadas. Vai sobrar quem? A raiz quadrada de 2 vezes x vezes y. Quando eu simplificar aqui, ó, 2/5 vezes 5, 5 dividido para 5 dá 1. Então, vai sobrar quem? 2x raiz quadrada de 2xy, de forma simplificada. Esse material aqui, ele vai ficar disponível depois lá no canal do YouTube para vocês, tá bom? Vamos agora para o próximo exemplo. Quarto e último exemplo de hoje. Ó, se L é a medida do lado de uma figura, da figura de um quadrado, sua área é dada por A igual a L ao quadrado. Calcular a medida L do lado de um terreno quadrado de 700 metros quadrados de área, considerando que a raiz quadrada de 7 é 2,65, nós temos que A é igual a L ao quadrado, que é L vezes L, que é igual a A. L é igual a raiz quadrada de A. Então, L é o número positivo que é elevado ao quadrado, resulta em A. Ou seja, a raiz quadrada de A. Nesse caso, eu vou ter L igual a raiz de 700, porque é os 700 metros quadrados dado. Então, eu vou precisar decompor para saber quem é o meu valor. Eu posso simplesmente ir lá e colocar na calculadora e encontrar exatamente esse 26,5 aqui. Só porque a simplificação é para aplicar em determinadas situações, tá? Onde normalmente não vai vir esse resultado aqui a ser encontrado. Vou novamente para aquela segunda página da imagem, para eu mostrar esse exemplo mais detalhado para vocês. Então, olha aqui, ó, a continha feita foi a decomposição dos 700. Como é um número par, dividi por 2, que deu 350. Continua sendo par, continuo dividindo por 2, deu 175. Aí então vamos ver se divide por 3, ó. 1 mais 7 é 8. 8 e 5 é 13. 13, ó, dois números, né? 1 e 3, 1 mais 3 é 4. 4 não divide por 3. Então, o próximo número que eu tenho primo é o 5, que dá 35, que dividido por 5 dá 7, que só se divide por 7, que dá 1. Então, a minha decomposição aqui ficou 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7. Como é uma raiz quadrada, foi bem prático, porque eu só vou seguir aqui na raiz do produto, pelo produto das raízes. E aí eu vou poder cancelar o primeiro, porque é o mesmo índice, e o segundo, que é o mesmo índice, que é a potência, que é o expoente da potência. Então, resultando em 2 vezes 5 vezes a raiz de 7. 10 vezes a raiz quadrada de 7. Como lá ele pediu o valor final, então, aqui, ó, se fosse uma expressão de te pedisse apenas para simplificar, você ia parar por aqui, ó, 10 raiz de 7. Mas como ele pediu para encontrar o valor final, então você vai lá, calcula a raiz quadrada de 7, que é 2,65, que a própria questão já te deu, e aí você encontra que dá 26,5 metros, tá bom? Então, pelo conteúdo, a gente vai encerrar por aqui essa primeira
parte sobre simplificação.